Olá, eu sou Larissa Pavê, sou nutricionista, moro em Florianópolis há 10 anos, mas eu nasci em Criciúma e lá eu fazia parte de um programa de iniciação científica. No momento que eu tive um contato muito grande com a bioquímica e com as plantas, né? O meu trabalho de conclusão de curso foi uma avaliação de potencial hipoglicemiante das plantas, né? Onde a gente fazia teste com os ratos no laboratório. E nesse momento eu já me apaixonei bastante pela fitoterapia, mesmo sem conhecer muito bem. Me formei em 2008 e logo depois eu fui morar em Jaraguá do Sul. Trabalhei um ano na empresa SESI. Depois disso eu vim para Florianópolis, onde eu comecei a trabalhar no Ilha Hospital, fiquei ali durante 6 meses e em seguida eu entrei na Unimed Grande Florianópolis. Ali na Unimed eu permaneci por 8 anos, trabalhando com grupos de reeducação alimentar, fazendo palestras nas empresas e também com os atendimentos. Em 2012 eu fiz a pós-graduação em nutrição funcional e foi nesse momento que eu tive um grande impacto sobre o quanto a nutrição é importante na nossa vida. Nesse momento eu descobri que eu precisava colocar a nutrição funcional em prática na minha vida, porque na verdade a gente vai vivendo e nem percebe os sintomas ruins que temos no nosso corpo. E quando eu comecei a estudar, eu comecei a perceber que eu tinha muitos desses sintomas que para mim passavam despercebidos porque era comum, né? Como a gente convive com esses sintomas a vida toda, a gente vai se adaptando. E daí eu comecei durante as aulas perceber que eu tinha isso, eu sinto isso, eu tenho isso na boca, E daí comecei a fazer o tratamento primeiramente em mim e melhorei muito, né? Eu tive certeza do quanto a alimentação é importante para a gente melhorar a saúde e realmente recuperar a autoestima, porque a partir do momento que você melhora a alimentação e retira da rotina esses alimentos que estão fazendo mal, tudo começa a melhorar na vida como um todo. Em 2014 eu comecei a estudar sobre outras terapias holísticas e outras questões energéticas e que a alimentação também tem a ver. Então, em 2016 eu acabei me formando como terapeuta tântrica e, em princípio, eu achava que uma coisa não tinha nada a ver com a outra. E hoje eu percebo o quanto toda essa energia que a gente tem dentro dos alimentos e dentro de todas as outras coisas com as quais nos nutrimos na vida, com as coisas que a gente pensa, com as coisas que a gente assiste, e tudo isso influencia muito na nossa saúde como um todo. Em 2018, 2019, eu fiz então o curso de modulação intestinal. Intestino também já era um tema com o qual eu trabalhava bastante desde o início, quando comecei a pós-graduação em nutrição funcional e quando eu dava palestras para gestantes, né? Porque a saúde intestinal é muito importante em várias fases da vida, mas principalmente na gestação. A modulação intestinal e a fitoterapia são os temas com os quais eu mais trabalho e é dentro desse princípio que o meu atendimento funciona. E logo depois disso, realizei a minha pós-graduação em fitoterapia, fechando então esse ciclo de plantas com as quais eu já vinha trabalhando de forma intuitiva, mas comecei a perceber o quanto era importante trabalhar com essa ferramenta para auxiliar o processo da alimentação e a inclusão dos alimentos na rotina. Então, eu acredito na alimentação como um caminho para a cura de vários aspectos da vida. É um pontapé inicial para um caminho que não tem mais volta. E só quem passa por essa transformação consegue entender o quanto é profundo. E talvez por isso mudar a alimentação seja tão complexo e tão desafiador, porque quando você melhora esse tripé da vida, você não vai mexer só na alimentação, você vai acabar mexendo em outros aspectos da sua vida também. Talvez você vá fazer mais atividade física, as suas compras no supermercado vão mudar, a sua relação com a comida, com as pessoas e com a vida vai mudar. E talvez por isso seja tão difícil iniciar dentro desse processo de mudança. E eu acredito que a gente pode mudar o mundo através da alimentação.
E as pessoas que conseguem passar por esse processo, finalizar o processo e ver o resultado, conseguem entender melhor tudo isso e realmente perceber o quanto foi importante essa mudança. Esse processo ele não é um processo rápido, ele pode levar alguns meses, às vezes alguns anos, dependendo da pessoa, mas o resultado aparece e é muito, muito recompensador. Gosto muito de trabalhar com pessoas e recuperar a autoestima, melhorando todos os desconfortos físicos que um organismo desequilibrado traz. A nutrição funcional fala muito disso, que a partir do momento que incluímos alimentos e substâncias que vão ajudar o organismo a funcionar. Então, como eu falei, eu achava que eu era saudável e percebendo depois muitos sintomas eu vi que não. E isso é tudo fruto de uma alimentação desequilibrada que gera um organismo que não está funcionando, que está desequilibrado. A partir do momento que a gente consegue corrigir esses desequilíbrios, a autoestima vem à tona e é possível ser saudável sem radicalismo, né? Seguindo uma alimentação adequada dentro das possibilidades de cada pessoa.